Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Bruno, do canal Carroça de Cigano, e eu vim trazer aqui para vocês hoje uma leitura intuitiva, coletiva, é uma leitura geral. Então, pega o que ressoar para você, o que não ressoar, libera para o universo, tá? Aproveita, se inscreve, curte, compartilha esse vídeo para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas, tá? Hoje a gente vai fazer uma dinâmica, tá? Então vocês vão poder escolher entre a ametista e o quartzo rosa. Não pensa muito, olha aquela que chamou a sua atenção, escolhe e a gente vai fazer a leitura equivalente a cada uma. Então eu vou dar um tempinho para vocês. Pode dar uma olhada. Escolheram? Perfeito. Então vamos lá. Vamos começar pela ametista. Então, para você que escolheu a ametista, tá? Esse grupo aqui de pessoas, vamos ver o que o baralho vai trazer aqui de informação. A carta da foice, a carta do cachorro, a carta da cruz. Olha, as cartas que saíram aqui no início da leitura, ela fala sobre um momento de encerramento, ela fala sobre lealdade, fala sobre aprendizado espiritual, né? Então a foice, ela vem aqui se apresentando como uma decisão, uma mudança rápida, algo que já não tinha mais sentido ou não tinha utilidade, né, na sua vida, sendo tirado, sendo removido, sendo transformado de alguma maneira. Pode ser um hábito, pode ser uma situação, uma preocupação, ou até mesmo algum tipo de relação que já tenha se desgastado, tá? O cachorro aqui, ele fala, né, o cão, ele fala sobre lealdade, fala sobre amizade, fala sobre apoio de pessoas verdadeiras, né? O que indica que, apesar de tudo, existem pessoas do seu lado que você pode de fato confiar, sabe? Então ele vai falar de mudanças, ele fala que ele vem trazendo uma energia de proteção, de ajuda, sabe? Seguida pela carta da cruz, que ela indica um período de desafio, um período de prova, aprendizado espiritual. É uma carta que fala sobre carregar peso, né? Mas também sobre se libertar deles a partir deste entendimento, dessa construção. Então, o baralho mostra que você está encerrando um ciclo que trouxe muito aprendizado, né? Algo que aconteceu na sua vida, alguma situação, alguma coisa que você tenha passado, trouxe muito aprendizado para você. E pode ter sido uma fase de preocupação, pode ter sido uma fase de sofrimento, sabe? Situações que exigem muita paciência, né? Então, as cartas, elas falam do afastamento, né? De algo que já não está mais alinhado com o seu caminho atual, já não tem mais a ver com o seu momento presente, né? Então, esse corte sugere ele não surge, né, como uma coisa ruim, sabe? Ele surge como uma coisa importante no processo que você está vivendo atualmente. Se você, né, que escolheu a ametista, o baralho ele fala que você está encerrando um ciclo importante, né? Que um ciclo importante na sua vida está chegando ao fim. Talvez tenha sido um período de desafio, dúvida,
ou situações que exigem muito de você, sabe? Emocionalmente eu digo, tá? Mas o baralho ele tá falando que existe proteção ao seu redor, pessoas verdadeiras e energias espirituais aqui te protegendo, né? Às vezes pode ser o seu mentor, os seus guias, né? Cuidando de você, te livrando de situações, chamando a sua atenção para você poder sair desse ciclo, né? Disso que tem demandado muita energia, muito desgaste emocional, né? Então fala que tá chegando o final desse ciclo, o final desse momento que você tá passando. Deixa eu abrir mais duas cartas aqui. Então aqui a gente tem as flores e a gente tem a carta do rato. Então vamos lá. As flores, né, elas aparecem aqui como felicidade, né, pode ser presentes, né, reconhecimento, alegria, oportunidades agradáveis, né? Mas o rato ele fala de desgaste, de preocupação, de ansiedade, né? Perdas graduais, né? Algo que vem consumindo a sua energia emocionalmente, sabe? O baralho mostra que você passou ou ainda pode estar passando, né, por um período de desgaste emocional. Existe uma situação que vem consumindo a sua energia, gerando preocupação, tirando a sua tranquilidade. Mas a presença da foice no início da leitura, ela fala sobre o fim, né, o corte, né, desse ciclo de desgaste, né, que isso está sendo interrompido, está sendo cortado, né? Então a gente entende, né, aqui o cachorro, né, ele mostra que existe um apoio, né, que existe ali. Então aqui o cão ele mostra, né, um apoio verdadeiro, seja de uma amizade, de alguém da família, ou até mesmo da espiritualidade, né, agindo como proteção, né? Então as flores, ela fala que após esse período pesado, né, momentos mais leves, né, ele pode trazer e indicar aqui boas notícias chegando, um convite, às vezes um reencontro, uma oportunidade ou simplesmente uma sensação de leveza, de tranquilidade, paz interior, né? Assim, um equilíbrio, por assim dizer, né? O rato, fechando aqui essa sequência, ele traz um alerta, né? Para você não permitir que a ansiedade, né, tire a sua felicidade, né? Que ela seja um empecilho para aquilo que está chegando para você, sabe? Então, muitas vezes a oportunidade aparece, mas a mente continua presa aos problemas antigos. Então, o rato ele fala sobre se libertar disso, sobre deixar o que já foi para o lado, sabe? O que já foi. O que já foi, não tem como mudar, não tem o que fazer, né? Então, as cartas elas estão dizendo que tem uma energia de libertação acontecendo na sua vida, um período de desgaste e de preocupação, né, chegando ao fim. Mas o baralho pede a sua atenção para não continuar alimentando esses medos, essas perturbações, e reconhecer e ver os sinais de alegria, boas notícias se aproximam aqui também, sabe? Agora vamos aqui ao complemento dessa leitura, tá? Então aqui a gente tem a carta da estrela, o sol, a carta da montanha, a carta do chicote e os lírios. Nessa nova leitura, ela fala sobre, né, a energia geral
As cartas mostram alguém que passou por uma fase de corte, de desgaste, aprendizados importantes. Houve situação que existia, né, uma força emocional, paciência e até mesmo renúncias, tá? Então, provavelmente você teve que abdicar de coisas que você queria, coisas que você precisava em prol de alguma situação, de algo que te desgastava, que sugava a sua energia de alguma maneira, né? Então, a foice, o cão e a cruz, eles falam de um ciclo difícil, né? Fala que um ciclo difícil foi necessário passar para trazer um aprendizado, né? Os ratos, eles confirmam toda a questão que gerou preocupação, ansiedade, desgaste acumulado, né? Porém, a partir disso, essa energia, ela começa a mudar, né? E o que essa leitura nova ela traz, né? Ela tá falando sobre proteção espiritual, ela tá falando sobre clareza, sobre abertura de caminho, sobre realização, né? Ela fala que algo que estava obscuro tende a ser iluminado, algo que talvez você sentia, você intuía, né, se materializando de alguma maneira, você identificando isso de alguma maneira, né? Então, algo que era, né, ou poderia ser um obstáculo, né, pode estar sendo iluminado. Então, porque aqui a gente tem a carta da montanha, né, aqui próximo do lado do sol, né? Então a gente sabe que no arquétipo da montanha, ela tem sombra, tem coisas que ficam escondidas. Então, esse sol, ele traz essa clareza, ele traz essa luminidade, né? Como posso falar? Vai ficar em evidência, sabe? Se tinha alguma coisa oculta, algo acontecendo aqui, isso tudo fica evidente agora nos próximos dias, né? Nas próximas semanas, tá? Porque aqui ele fala de uma movimentação rápida, tá? A estrela mostra que os pedidos, né, que você tem feito para o universo, tem feito a Deus, a espiritualidade, para os seus guias, eles estão sendo ouvidos. Aqui fala sobre a ajuda da espiritualidade, né? Sobre a intercessão, sobre uma movimentação, né? O Sol, ele vem confirmando vitória, crescimento, prosperidade, sabe? A montanha e o chicote, eles aparecem aqui meio que como um obstáculo, né? Que ainda existem barreiras para serem superadas aqui dentro do que você está vivendo, dentro do que você precisa passar para você poder mudar, para você poder evoluir, para você poder sentir e viver uma nova fase na sua vida, sabe? Então, ela pode falar de algumas situações, de algumas questões onde possa ter atraso, discussão, cobranças excessivas, sabe? Situações repetitivas que geram o desgaste, né? Que testam a paciência. Então ela fala sobre isso, sobre terem coisas ainda a se superar, tá? Mas aqui o baralho, ele não fala sobre um bloqueio permanente. Ele só mostra que isso será necessário para algo melhor, algo maior acontecer, né? Então, aqui o lírio, né, finalizando essa leitura, ele representa a paz, a harmonia, maturidade, equilíbrio, serenidade, né? Então, depois de toda a caminhada apresentada pelas cartas, né, o destino final é um período mais tranquilo, né? É como se o baralho estivesse dizendo: você já enfrentou a parte mais difícil. Agora é escolher com sabedoria, equilíbrio e paz, tá? Então o baralho, ele mostra que está encerrando um ciclo de desafios, de preocupações,
tá? As cartas, elas mostram que houve um aprendizado importante, mas também mostra que a espiritualidade está iluminando seus caminhos, sabe? Eu vejo proteção, clareza, oportunidade surgindo diante de você. Ainda pode existir alguns obstáculos, né? Alguns atrasos, mas eles não têm força para impedir aquilo que está destinado para acontecer. O resultado dessa leitura é a carta dos lírios, trazendo paz, harmonia, equilíbrio. O universo mostra que mais leves, que tempos, né? Tempos mais leves estão se aproximando, né? Então eu vou tirar mais algumas cartas, tá? Para você que escolheu a pedra da ametista, vamos lá, gente, curte, comenta, compartilha, fala aqui para mim de onde você está vendo essa leitura, para a gente também entender onde a mensagem ela tá chegando, né? Que isso é muito importante para a gente, né? Comenta, curte, se inscreve, assina, ativa o sininho para você poder estar ciente de todos os novos vídeos, tá? Então vamos lá. Energia para quem escolheu a pedra ametista. O jardim, o lírio, o anel, o cavalheiro e o cão. Então, essa é uma combinação positiva. Ela fala sobre conexão, fala sobre acordo, fala sobre notícia, fala sobre relacionamentos saudáveis. Logo no início, as cartas elas já mostram, né, a harmonia, a aproximação, né? O lírio trazendo a paz, maturidade, equilíbrio, né? Sinceridade, serenidade, né? O jardim, ele fala sobre contatos, né? Ambiente social, encontros, oportunidades que podem surgir através de outras pessoas, né? A aliança, ela representa compromisso, acordo, parcerias, né? Fortes vínculos, né? Juntas essas três cartas, elas indicam uma conexão importante, né? Que uma conexão importante tende a se fortalecer, tá? Pode ser amorosa, pode ser profissional, pode ser familiar, adapta para o teu momento, adapta para aquilo que você está vivendo, tá? Ou até mesmo, né, uma amizade que ganha mais confiança, mais estabilidade, né? Vem aqui o cavaleiro e o cão, né? Que dá mais movimento, mais ação nisso que tem para acontecer. O cavaleiro, ele traz uma notícia, ele traz uma mensagem, ele traz uma novidade. Então, além disso, ele tem essa questão do movimento, da agilidade que o cavaleiro representa, né? O cão, ele fala sobre lealdade, ele fala sobre amizade, apoio, de confiança, né? Então o baralho, ele fala que novidades positivas, tá? Novidades positivas estão para poder acontecer, tá? Ou alguma oportunidade chegando de imediato, sabe? Que seja através de terceiros, sabe? Como se você estivesse esperando alguma resposta, né? O resultado de alguma coisa, então tende a desenrolar isso, né? Então fala aqui para você, né? Então fala sobre compromisso, né? Às vezes você tá esperando uma resposta, uma decisão, e isso aqui vem de uma forma positiva, rápida, sabe? Eu penso bastante, assim, às vezes de uma providência, numa ajuda, num auxílio espiritual, né? Que esse cachorro ele pode trazer, tá? Agora assim, ó, para quem pensa, né, em questão de amor, as cartas falam de estabilidade, fala de confiança, possibilidade, fortalecimento de relação, tá?
para quem pensa em trabalho, pode surgir propostas, tá? Parcerias, convites que sejam vantajosos para você. Então fique atento, tá? Às oportunidades, ao que está acontecendo para ela não bater na sua porta e você acabar perdendo essa oportunidade, tá? Então, assim, o ponto mais forte o que traz aqui é uma questão de confiança, né? Que existem pessoas verdadeiras ao seu redor, e uma delas pode ter um papel importante nos próximos dias, nos próximos acontecimentos que vêm, tá bom? Então, assim, ó, num contexto geral, tá? As cartas elas estão dizendo que é um momento favorável para relacionamentos, para acordos, para conexões importantes. Eu vejo notícias chegando, oportunidades surgindo através de pessoas, através de um amigo, sabe? Pode ser uma parceria, pode ser um vínculo, né, que se fortalece nos próximos dias, tá? As cartas também mostram paz, maturidade e equilíbrio. Elas indicam que aquilo que está chegando tem um potencial para trazer a estabilidade para a sua vida. Então fique atento, tá? No que está batendo na tua porta, no que você precisa ver e entender, né? O que você precisa enxergar para desbloquear tudo que tem de potencial para chegar para você, tá? Então, agora eu vou tirar, tá? As cartas com o baralho de Exu, tá? Vendo aqui o que ele vai trazer de mensagens ou de alerta para vocês que escolheram a pedra da ametista, tá, pessoal? Lembrando que é uma leitura intuitiva, é uma leitura coletiva. O que não ressoar para você, você pega e libera para o universo, tá? Leituras particulares, tá? Vocês podem ver as informações na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos lá. Claro, Exu. Vamos ver o que Exu está trazendo aqui. Ó, aqui Exu tá trazendo um alerta, tá? Ele tá trazendo um alerta para você ter atenção, tá? A pessoas que tenham intenções, aquela pessoa que bate nas suas costas e fala que é seu amigo e na primeira oportunidade ela puxa o teu tapete. Então, a Exu está trazendo um alerta para você olhar no seu entorno, dentre as suas relações, dentre pessoas que às vezes possam de alguma maneira espelhar algum tipo de autoridade ou algum tipo de referência, tá? Que pode estar causando esse tipo de coisa, tá? Se a gente pensar no âmbito do trabalho, talvez alguém que possa estar acima de você, tá? Esteja te observando de uma forma maliciosa ou guiando para que você vá para um caminho onde isso possa trazer para você problemas, né? Mostrando para você como se isso fosse a solução para você, né? Mas como se assim fosse a solução para você, fosse trazer benefícios, fosse trazer algum tipo de ganho para você. Mas na verdade isso pode trazer perdas, né? Então fala para ter atenção com esse tipo de pessoa, alguma figura que às vezes possa expressar autoridade, tá? Então fiquem alerta, lembrando
leituras particulares, tá? Tem os contatos na descrição do vídeo e não sai daí porque no final vai ter uma leitura especial com baralho de Exu geral para todo mundo, indiferente da pedra que você escolheu. Pronto, pessoal, já organizei a mesa para a gente ver a leitura para o próximo grupo de pessoas. Então, agora nós vamos ver o que o baralho vai trazer de informação, de notícia para quem escolheu o quartzo rosa. Os pássaros, o sol, as flores, então vamos lá. Os pássaros aqui, eles representam, né, conversas, comunicação, notícias, né, possíveis encontros, tá? O sol, ele vem favorecendo, tá? Ele vem favorável aqui junto com esses pássaros, né? Então, ele tá mostrando aqui sucesso chegando, né? Clareza, realização, né? Mostra energias positivas, né? As flores, né? Ele fala sobre alegria, fala sobre reconhecimento, presentes, né? Felicidade, né? Acontecimentos agradáveis, né? Então as cartas elas mostram uma conversa, né? Uma notícia, né? Que tem o potencial para te trazer, né? Para felicidade, para te trazer clareza diante de alguma situação, tá? Algo que estava gerando dúvida, tá? Nos próximos dias tende a ser esclarecido, tá? Pode haver uma mensagem, né? Que está sendo aguardada, pode ser um convite, tá? Uma reconciliação, tá bom? Aqui ele fala de uma oportunidade que vai trazer, né, para você mais leveza, tá? O sol, ele ilumina esses pássaros, então ele indica comunicação positiva, né? Ele fala sobre resolução de situações, né, questões que estavam ali pendentes, né? As flores, ela traz, né, essa confirmação, né, mostrando que o resultado de algo tende a ser positivo, né, tende a ser favorável, trazendo motivos para sorrir, tá? Para recuperar a confiança, tá? Então vamos ver aqui, vamos completar. Desculpa, eu acabei batendo aqui no suporte. Então a gente tem a carta da lua e a carta da criança. Então, para você que escolheu a ametista rosa, né? O baralho, ele tá mostrando boas notícias se aproximando, conversas importantes, tendo clareza, sabe? Trazendo clareza a determinadas situações, tá? Respostas, motivos para poder comemorar, tá? O baralho ele traz uma energia de felicidade, de reconhecimento, de caminhos abertos, né? Então assim, permita-se receber as oportunidades que estão chegando, porque elas têm grande potencial de trazer muita alegria, estabilidade, tranquilidade para a sua vida, tá?
aqui, né, com essa chegada, né, aí da lua, né, e da criança, eu acho isso muito interessante porque ele fala, sabe, de boas notícias, fala de realização, fala de intuição, fala de um novo começo, né? Então, assim, a gente tem ali os pássaros, né, que mostram uma comunicação, né? Eles mostram mensagens, conversas, né? Coisas que movimentam, né, a sua vida, né? O sol, ele está iluminando toda essa tiragem, ele mostra o sucesso, clareza, crescimento, energias positivas, né? As flores reforçam a chegada de alegrias, né? De coisas boas, de reconhecimento, né? Então é muito bonito o que essa mensagem está trazendo, né? Então, com a criança, né, e a lua, essa leitura ela traz uma energia de intuição, de emoção, sabe? Ela fala sobre sensibilidade, espiritualidade, sabe? Inspiração e reconhecimento, tá? Muitas vezes pode falar que a pessoa está sendo, né, tá seguindo pela própria intuição, né? Ela está trilhando ali o seu próprio caminho, né? A carta da criança, ela confirma isso, né? Trazendo renovação, trazendo novidade, recomeço, oportunidade, que ainda está no início, mas tem o potencial de crescer. Então, o baralho ele mostra que tem uma energia muito forte de renovação. Vejo boas notícias, conversas importantes, acontecimentos que trazem alegria para você, para o seu caminho, tá? A espiritualidade pede para que você confie mais na sua intuição, porque ela vai te mostrar o caminho que você deve seguir, tá? Também eu vejo um novo ciclo começando, pode ser uma oportunidade, pode ser um projeto, tá? Uma relação, tá? Uma fase completamente nova na sua vida, tá? O mais importante é se permitir, sem carregar os pesos do passado, né? Até na leitura anterior saiu algo relacionado sobre isso. O que passou, passou, não tem o que fazer, não tem como mudar, né? O importante é permitir seguir um caminho sem levar essa bagagem. Às vezes é difícil, mas a gente tem que se esforçar ao máximo para poder fazer isso, né? Então, eu vejo boas notícias, reconhecimento, tá? Forte intuição, novo começo. Eu vejo que para esse grupo, né, que escolheu o quartzo rosa, tem muita coisa começando, muita coisa nova surgindo. Agora eu vou tirar mais umas cartas para a gente complementar essa leitura. Então, a carta da mulher, o urso, a casa, a cobra e o cão. Essa combinação, ela fala de uma energia feminina muito forte, tá? Seja você, seja uma mulher importante na sua vida, ou alguém que tenha uma energia feminina, mas que essa energia ela transmute acolhimento e intuição. O urso, ele mostra força, proteção, poder pessoal, né? Em alguns casos, ele pode falar de alguém que tem uma personalidade forte, uma personalidade marcante. A casa, ela fala sobre estabilidade, família, segurança, né? Construção, fala sobre bases sólidas, né? Essas cartas, elas falam
de alguém que está recuperando a sua força, que está construindo mais segurança emocional e mais segurança material. A serpente, ela pede atenção, a inveja, a quem está ali ao entorno disso, tá? Fala sobre interferência, fala sobre fofoca. As pessoas podem não estar sendo totalmente verdadeiras, elas podem estar sendo sorrateiras de alguma maneira, tá? Mas o cão, ele aparece aqui, né, mostrando proteção, lealdade, apoio verdadeiro. Então, né, eu sinto bastante, acredito bastante que essa figura, né, feminina seja um apoio, seja a estrutura, a força, né, a pessoa que vai ser a base sólida e que vai conseguir sair de tudo isso aqui que é fofoca, que é negativo, né? Então ela fala de Então o baralho, ele fala, né, que tem alguém que está gerando confusão, sabe? Ele fala de energia negativa, né? Mas há uma pessoa fiel no meio de tudo isso, uma proteção espiritual impedindo que isso cause danos maiores, sabe? Então, essa mensagem ela fala sobre relacionamentos, acordos, né? Boas notícias, né? Fala sobre reconhecimento, crescimento emocional, novos começos, né? Você está entrando em uma fase de maior equilíbrio, maior abertura de caminho. Eu vejo oportunidades chegando através de contatos, né? Amizades, pessoas próximas. Também existe aqui uma forte energia de realização pessoal, principalmente porque o sol, porque a lua e a criança, elas mostram a felicidade, o reconhecimento, a renovação, né? O único alerta do baralho é para não compartilhar todos os seus planos com qualquer pessoa. Nem todo mundo que está ali perto de você, eles têm as mesmas intenções. Então, assim, a leitura, ela termina aqui com o cão, que fala de proteção, fala lealdade, amizade verdadeira, né? Proteção espiritual, guia espiritual, tá? Protegendo você de sofrer, assim, grandes impactos com tudo isso que tem acontecido aqui nesse hábito, tá? Então, essa leitura, ela tá falando de uma fase de crescimento, de reconhecimento, novas oportunidades. Eu vejo boas notícias chegando, caminhos se abrindo, né? E uma energia muito favorável para relacionamentos e parcerias, tá? O baralho também, ele mostra um novo ciclo surgindo diante de você. Apenas tenha cuidado com quem você compartilha isso, tá? Tenha cuidado com quem você fala, com quem você confia, tá? Então, cuida disso, tá? Nem todo mundo enxerga a sua luz, né? Nem todo mundo tem os mesmos objetivos que você, né? Então confia na sua intuição, valoriza quem prova lealdade através de atitude, né? E siga em frente, tá? As cartas mostram que tem muita felicidade, prosperidade, tá? Renovação, estão mais perto, né? Esse momento está mais perto de você do que você imagina. Então você acredite, tá? Acredite. Vamos ver aqui uma mensagem complementar, tá? Para essa leitura. Energia para quem escolheu o quartzo rosa. Vamos lá? Opa, fazendo bagunça.
o trevo, o sol, a montanha, a foice e os livros. O livro, né, no caso. Então aqui as cartas, elas falam de um momento favorável, né? Ela fala de uma oportunidade importante surgindo na sua vida, tá? O trevo e o sol, eles indicam muita sorte, abertura de caminho, proteção, né? É uma energia muito boa para resolver situações que às vezes diante dos seus olhos eram complicadas, então vai ter um mover, uma facilitação aqui para resolver essas questões, embora, né, a carta da montanha, ela fala que pode ter alguns obstáculos, alguma demora, tá? Que pode testar a sua paciência, que coloque talvez a sua paciência em xeque, né? Talvez você esteja aguardando alguma resposta, uma mudança, a resolução de alguma situação, e às vezes você vai achar que isso não vai sair do lugar, que vai continuar do mesmo jeito, tá? Mas o baralho traz uma mensagem clara, tá? Esse bloqueio, ele não é um bloqueio permanente, tá? A foice, ela mostra que vai ter uma mudança repentina, uma decisão necessária que vai romper com todo esse bloqueio, tá? Então algo vai dar um start na sua cabeça e você vai tomar alguma atitude que vai romper esse bloqueio, e a partir daí, né, você vai ter aqui um momento de tranquilidade, uma grande oportunidade, você vai conseguir aproveitar e desfrutar disso, né? O livro, ele fala que informações, né, respostas verdadeiras que estavam ocultas, né, elas começam a aparecer, algo que você ainda não consegue ver, não consegue enxergar, talvez de alguma maneira, né? Então, assim, independente, né, da pedra que você escolheu, o baralho, ele traz uma mensagem especial para você, tá? As cartas, elas mostram que existe uma oportunidade se aproximando, mesmo que nesse momento você ainda esteja enfrentando algum atraso, algum tipo de obstáculo, né? Ou que hoje parece bloqueado, né? O que hoje parece bloqueado no seu caminho, tá? Não vai permanecer dessa forma por muito tempo mais. Uma decisão, tá? Uma revelação, uma informação importante, né, vai ajudar a abrir novos caminhos. Confia no tempo das coisas. Nem tudo que está oculto permanece escondido, tá? Pensa nisso. Nem tudo que está oculto permanece escondido. Confie no tempo que as coisas levam para acontecer. Nem tudo chega tão rápido quanto a gente espera, tá? Então, tá chegando um momento de iluminação daquilo que estava encoberto na sua vida, tá? Agora eu vou trazer aqui o baralho de Exu. Vamos ver a mensagem, alerta, o que Exu tem para falar aqui para quem escolheu o... Opa! Para quem escolheu o quartzo rosa. Então vamos lá, Laro Exu.
Olha, o baralho de Exu, ele tá dizendo que a espiritualidade, ela tá interferindo, tá? Ao seu favor, tá? Eu vejo aqui ele aparece, né, uma energia masculina, aparece no fundo do deck a energia feminina. Então eu vejo aqui os seus guardiões, o seu Exu, a sua pombogira, fazendo alguma intervenção espiritual ao seu favor, tá? Que vai trazer aqui um momento de tranquilidade, de paz, de equilíbrio, tá bom? Então, se você tiver a oportunidade, agradeça ao seu Exu, agradeça a sua pombogira, peça a eles, né? Antes de você chegar no lugar, eles já estão lá, né? Guardando a sua entrada. Então, confia, porque eles estão movendo espiritualmente ao seu favor, cortando demandas, energias negativas que às vezes pessoas próximas a você pode estar enviando, tá? Laro Exu, muito obrigado, né, para você que veio até aqui. Agora eu vou fazer uma última leitura só com baralho de Exu, só vou organizar a mesa e já volto. Então vamos lá, pessoal. Já foi então, tá? A leitura para quem escolheu o quartzo e para quem escolheu a ametista. Então agora eu vou te fazer uma leitura geral, coletiva, intuitiva, tá? Que independente da pedra que você tenha escolhido, essa mensagem ela pode ser para você. Então aquilo que ressoar você pega, guarda com carinho, aquilo que não for libera com carinho pro universo, tá? Laro Exu. Opa. Qual a mensagem, Exu? Qual o alerta? Então vamos lá, gente. O que Exu traz aqui nessa mensagem, né? Ele fala para ter cuidado, né, com os pensamentos, com as atitudes irracionais, com as atitudes que você possa ter em momento de cabeça quente, alguma coisa relacionada a isso, né? Mas ele fala de um processo de mudança, né? Então, às vezes, se você tem esse tipo de atitude, você compreende que tem esse tipo de atitude, pode mostrar um momento de amadurecimento onde você começa uma reforma íntima, começa uma mudança, começa uma transmutação do seu eu interior, tá? A partir daí, ele fala de um novo momento, tá? Então, ele fala sobre sociedade, fala sobre propostas, né? Às vezes ela pode falar até de uma relação afetiva, né? De uma relação romântica, né? Mas aí a gente tem aqui a corda das cordas, né? Que ele indica, às vezes, como eu posso dizer, confusão, né? Nó, complicações, né? Então pode falar possivelmente de alguma relação que gere algum tipo de desgaste, né? Aqui a lua no mar, ela fala sobre um momento de provação, um momento de dificuldades. Então, às vezes, você pode estar tendo dificuldade dentro das suas relações,
né? Aqui a gente tem a carta da janela, que ela fala sobre assuntos internos, assuntos familiares. Então, coisas do passado podem gerar algum tipo de confusão, tá? Mas aqui Exu fala, né? O baralho de Exu fala que a espiritualidade está se movendo ao seu favor, tá? E que coisas boas vão acontecer, oportunidades vão acontecer. Mas aqui chama a sua atenção, tá? Para você tomar cuidado com situações que aparentemente podem ser boas, podem ser divertidas, podem ser good vibes e na verdade podem estar te levando para um caminho, não vou falar necessariamente sem volta, mas para um caminho mais difícil, um caminho mais apertado, mais justo. Então tenha consciência desses hábitos, dessas coisas, dessas atitudes, né, para evitar esse tipo de conflito, né? Entender e resolver as pendências internas relacionadas ao passado, aos traumas, às coisas que aconteceram na sua vida, tá? O teu Exu, ele vai te ajudar espiritualmente, coisas boas vão acontecer, mas tenha cuidado. Nada muda se você não mudar, tá? Então é isso, gente. Eu quero agradecer a vocês que vieram até aqui. Não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, tá? Para que essa mensagem ela possa chegar em outras pessoas que também precisam ouvir o que o baralho